Bom, e agora para falar sobre fundos de investimentos, convido o nosso especialista, Eduardo Tavares. Olá, pessoal. Fala, Matheus. Bom dia. Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Beleza. Vamos nessa, então. Olha só, vou pedir para compartilhar minha tela aqui. Entrei na live com uma vontade de espirrar. Absurdo, né? Coisas de bastidores aí. Vamos lá, então. Fala um pouquinho aqui sobre a indústria de fundos no primeiro semestre, viu, Matheus? Tem uns dados da Ambima aí que são interessantes, né? Então, aqui você está enxergando como é que foi o crescimento aí do patrimônio líquido dos fundos por classe de ativo, né? Aqui a gente está olhando para a classificação CVM, né? Que divide aí em principais classes, estão por classe de ativo, né? Renda fixa, ações, multimercados, que são aqueles fundos que podem investir sem limitação de classe de ativo, fundo cambial, fundo de previdência e os ETFs, né? Que são os fundos de índice, fundos fechados aí com cota negociada em bolsa, certo? E aí, algumas coisas que chamam a atenção aqui, né? A gente teve um resgate líquido, né? Uma captação negativa aí no primeiro semestre para os fundos de previdência, né? E um crescimento bastante expressivo tanto dos fundos renda fixa quanto dos fundos multimercado, né? Fundo renda fixa normalmente tem esse desempenho historicamente, assim, se você pegar o histórico da indústria semestre a semestre ou ano a ano, fundo de renda fixa é uma classe de fundo que cresce bastante mesmo e tende a liderar tradicionalmente aí. O histórico tem a ver com a taxa de juros no Brasil, que é historicamente alta, né? Mas também com um certo conservadorismo ainda do investidor, né? A gente tem uma realidade de juro baixo que é recente, se você pensar na história do mercado financeiro no Brasil. Então, aos poucos, os investidores estão recebendo mais informação, estão se educando, estão buscando conhecimento sobre o mercado. E a tendência é que aos poucos, então, você comece a ver mais diversificação, mais busca por risco para ter um melhor retorno, uma compreensão. O Garran falou bastante, né? Investimento em risco é visando o longo prazo, principalmente, né? Então o investidor vai aprendendo isso e a tendência é que você possa ter um equilíbrio, um deslocamento um pouco maior para fundos que assumem mais risco, multimercados e ações aí, principalmente, né? Mas o que eu quero falar principalmente é desse crescimento aqui dos fundos multimercado, né? Os fundos multimercado no primeiro semestre do ano, eles tiveram um aumento aí de quase 80 bi no patrimônio líquido, né? Considerando a indústria como um todo, é um crescimento bastante importante aí, né? Que mostra que o investidor ele está cada vez mais caminhando para buscar a diversificação, né? À medida que a renda fixa, apesar de que a gente espera aí uma alta de taxa de juros, como o Martins falou, ainda assim não é mais o cenário que a gente tinha lá em, sei lá, 2014, 2015, né? Em que era muito mais tranquilo você conseguir boas rentabilidades na renda fixa. Então, o investidor, para ganhar um pouco mais, está começando a deslocar, né? Então, o fundo multimercado, de modo geral, acaba sendo que um passo à frente nisso, né? Então, ele fica ali entre os fundos renda fixa e fundos de ações. Claro que tem fundo multimercado que assume risco parecido com o de fundo de ações, mas na média já um primeiro caminhar aí do investidor buscando diversificação, um pouquinho mais de taxa, né? Um pouquinho mais de rentabilidade. E aí, se a gente abrir isso aqui, né? Abrir aqui por tipo de estratégia dos fundos multimercado, você vê dois crescimentos que chamam bastante atenção, né? Então, primeiro, multimercado livre. Multimercado livre é aquele fundo que não tem compromisso com estratégia específica nenhuma, né? Vai ser o que o gestor entender que é melhor para aquele período, né? Então, não tem compromisso com classe de ativo, pode ser bolsa, pode ser taxa de juro, pode ser inflação, enfim, não tem compromisso. E quanto à estratégia também não, pode ser long short, pode ser long only, o que o gestor achar que é adequado para o momento, né? Então, deixa bastante na mão do gestor a estratégia aí, e você vê que cresceu bastante. Mas o que eu queria chamar a atenção é aqui para o crescimento da subcategoria campeã aqui, né? Que foram os multimercados de investimento no exterior. Então, isso aqui mostra para a gente que além de uma busca por diversificação de classes de ativos,
também está tendo uma procura interessante por diversificação de país, né, de mercado. Então, o pessoal tentando buscar aí outras opções de investimento, outros mercados, né, mercados no exterior, para diversificar a sua carteira. Então, pensando nas dificuldades de bolsa aqui no Brasil, o investidor começa a olhar para a possibilidade de alcançar outros mercados. Esses fundos multimercado investimento no exterior, eles no mínimo têm que ter 40% da carteira investida no exterior. Mas o restante, né, os outros 60%, ele pode investir da forma como ele quiser. Inclusive, tem momentos que ele pode reduzir aí dos 40%, né, mas normalmente essa proporção da carteira está investida em ativos no exterior. E aí, a gente vê então uma boa procura dos investidores, né? Aí, pensando nisso, assim, se você for olhar na sua plataforma, na corretora que você investe, lá os fundos que tem disponíveis, você vai ver que fundo multimercado que investe no exterior, normalmente a maioria é para investidor qualificado, né? Investidor qualificado é aquele cara que tem mais de 1 milhão para investir. Só que tem algumas opções legais de fundos multimercados que investem no exterior que abrem aí para investidores que não têm 1 milhão, né? Gente como a gente aí que vai aplicar dinheiro, né? Nem todo mundo tem 1 milha ali investida para ser investidor qualificado, mas tem boas opções e eu queria mostrar então, uma opção legal de diversificação. É um fundo bem interessante, olha só. É um fundo chamado Trend Bolsa Americana, Fundo de Investimento Multimercado. Ele é um fundo multimercado que acompanha o S&P 500. O S&P 500 é um dos principais, talvez o principal índice de ações do mercado americano, né? Ele tem as 500 ações, as ações das 500 maiores empresas ali dos Estados Unidos, né? Então é o principal índice de ações do mercado americano. E esse fundo aí é um fundo que acompanha. Então, olha só, pegando carona, né, a gente mostrou aqui um crescimento bem significativo dos fundos de investimento no exterior no primeiro semestre. Se você olhar aqui, ó, pegando aqui mais ou menos julho contra julho, você tem um crescimento de mais de 30% aqui no número de cotistas, né? E um crescimento bem que acompanhou mais ou menos os 30% também de crescimento do patrimônio líquido desse fundo. Então a gente está vendo aqui cotistas desse fundo aqui, Trend Bolsa Americana, né? Então, você pega aqui julho de 20, julho de 21, pulou aí praticamente 20 mil cotistas, né? Passou de 10 mil para 30 mil cotistas e o patrimônio líquido passou de mais ou menos 150 mil reais, aliás, 150 milhões de reais para mais ou menos ali uns 350 milhões de reais. Então, um fundo que recentemente cresceu muito, sinal de que está atraindo os investidores estão olhando mais para esse fundo, né? O que pode ser um bom sinal, não é certeza de que é um bom sinal, mas pode ser um bom sinal, mostrando que esse fundo aí está atraindo bastante investimento, bastante captação aí de investidores. Quem é que faz a gestão desse fundo? Nossa, eu vou pedir perdão, hoje tá difícil aqui. Um resfriadinho aqui que tá me incomodando. Tô suando meio fanho, né? Mas vamos lá. Quem faz a gestão desse fundo é a Asset da XP, certo? Que faz a gestão desse Trend Bolsa Americana. E olha só, para um fundo multimercado, a taxa de administração tá bem razoável, né? Isso aqui é a taxa de administração de fundo renda fixa. Então, é um fundo que é relativamente barato, né? Você precisa, obviamente, comparar isso com o retorno que ele está entregando, mas é um fundo que tem uma taxa de administração bem interessante, que destoa um pouco aí das taxas dos fundos multimercado, que estão em torno de 2% ao ano, né? E olha só, esse fundo não cobra taxa de performance. Ele tem um benchmark, que é o CDI, mas atualmente ele não está cobrando taxa de performance. Então, fundo aí que é interessante por essas características, né? Lembrando, como é um fundo multimercado, você vai pagar imposto e vai seguir a tabela regressiva da renda fixa, mas além disso você tem come cotas, né? Então tem que lembrar disso. Todo ali maio e novembro, o último dia de maio e novembro, vai incidir ali o come cotas, tem essa tributação, você precisa lembrar disso, mas ainda assim é um fundo que é interessante, né? E olha só, apesar de ele ter como benchmark o CDI, quis mostrar aqui para vocês, ó,
ele acompanha muito de perto o S&P 500. Então você pega aqui, sobretudo a partir mais ou menos aqui do começo da crise aí do coronavírus, né, que teve esse mergulho aqui, mas daí em diante esse fundo andou coladinho aqui com o S&P 500, ó, correlação altíssima aqui, andando juntinho, né? Então, é um fundo que tem uma boa taxa de administração, não está cobrando taxa de performance. Para você aplicar nele, eu esqueci de colocar aqui, mas é a partir de R$500 por mês, então ele é acessível, né, para os investidores, você não precisa juntar tanta grana assim para investir, né? Ele tem um ticket de entrada aí que é um pouco mais acessível. E tá aqui a tabelinha de rentabilidade dele aqui, né? Então, no ano ele já está acumulando 19,13% de valorização. E desde o começo do fundo, né? Um fundo, se eu não me engano, de 2018, 51,66% de valorização. Então, uma opção legal, claro que vou repetir o que os meus colegas já falaram, né? A gente não está dando call aqui, mas a gente apresenta opções. Se você vê as últimas lives, você vai ver um monte de fundo que eu apresentei aqui como boas ideias de investimento, né? E tá aqui uma opção interessante também para o investidor, que é um fundo bem acessível e que acompanha o mercado de ações americano. Então, pode ser uma opção legal para investir. Ok? Então, tá dado o recado, Matheus. Agradeço aí a participação e para todo mundo até semana que vem a gente vai se falando. Beleza, Eduardo. Obrigado. Bom, como nossos especialistas já falaram, nenhuma recomendação aqui é de fato uma recomendação para você fazer, mas se você quiser ter um acompanhamento personalizado, é só entrar no nosso site, iplan.com.br. Lá você vai poder fazer o nosso chatbot totalmente gratuito, é rápido, é simples. Você vai conhecer o seu perfil de investidor. Depois você vai ter uma mentoria com a gente, onde a gente vai te explicar e não só montar sua carteira de investimento, mas vai também te ensinar sobre aqueles tipos de investimentos, quais são específicos, quais são ideais para você. Então, convido a você a entrar no nosso site. Você que gostou, então dê o seu like, compartilha com aquele seu amigo que também gosta de recomendações, que gosta de informações de qualidade sobre o mercado financeiro. E acompanhe a gente nas redes sociais. Qualquer crítica, sugestão também, entre em contato com a gente e até uma próxima.